Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Renata Gazé, do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, e a gente está aqui hoje dando continuidade às palestras da casa, né? Nesse momento, como vocês sabem, muitas acontecendo à distância. E a gente continua mantendo as boas conexões, a gente continua com os nossos momentos, né, de oração, de conexão e trazendo para o nosso dia a dia a harmonia, né, a sustentação, o amparo que os nossos guias, mentores, amigos espirituais podem nos proporcionar à medida que a gente também faz a nossa parte, né, e busca para que aconteça dessa forma. Então, vamos começar com a oração, como a gente começa nas reuniões na nossa casa. Mestre Jesus, Rita de Cássia, espíritos amigos, obrigada por essa oportunidade, que possamos estar nesse momento com os nossos canais de compreensão ampliados, que os estudos possam ser proveitosos a todos os que vão escutar, assistir, assim como foi durante a preparação. Obrigada e peço então amparo, sustentação para que siga aqui da melhor maneira possível. Obrigada, então pedimos permissão para iniciar, graças a Deus. Então, o tema da palestra de hoje está no livro Atitudes Renovadas, que foi ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E para quem tem acompanhado, né, as palestras, a gente hoje está no 6º capítulo desse livro, né, que tem esse nome, Atitudes Renovadas. Então, Joana faz um convite para a gente, né, dentro desse título Atitudes Renovadas, que a gente basicamente procure renovar as nossas atitudes. E aí, começando, buscando lá no dicionário Aurélio, né, o significado de renovar. Eu fui lá ver. Renovar, aí tá lá, tornar novo, modificar, recomeçar ou voltar a fazer algo após interrupção. Então, né, tornar novo e esse, principalmente, voltar a fazer algo após uma interrupção. Quando a gente fala de atitude, se a gente permite uma interrupção, uma observação, uma certa pausa por minutos, né, por segundos que seja, o que vai acontecer depois dessa pausa, a gente tem mais chance de conseguir modificar, tem mais chance de conseguir fazer diferente. Então, Joana vai trazendo em cada um dos capítulos oportunidades de reflexão e de colocar em prática para que a gente renove atitudes que com certeza a gente já consegue perceber que não estão trazendo um retorno satisfatório, que a gente está vendo que as consequências ali não estão sendo as melhores ou que já poderiam ser diferentes para melhor. Então, são possibilidades de reflexão em cima desses textos e, claro, né, refletir e aproveitar as oportunidades na hora em que elas surgirem. E elas surgem todos os dias, né, na nossa vida. Se a gente tiver um pouquinho de atenção e se a gente tentar sair daquele, muitas vezes, automático de reação, de resposta, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Então, esse convite maior que fica, né? Quais atitudes eu já consigo renovar hoje? Ainda que seja pequenininho, mas isso vai fazer diferença, né? Então, é refletir e procurar modificar, tornar novo algo que já pode ser novo, né? Em benefício de todo mundo também que está ao redor. Não é um benefício só para aquele que está tomando aquela atitude diferente, nova. E aí, antes de chegar no capítulo da palestra de hoje, tem alguns conceitos que Joana traz na introdução, né? Ela fala muito sobre mudança de hábito. Tem alguns destaques que eu separei para comentar. Então, a mudança dos hábitos mórbidos e da acomodação emocional contribui para a renovação e a alegria de viver, proporcionando satisfações indescritíveis que fazem parte do progresso existencial. Então, quando a gente muda hábitos, né, e hábitos que não estão saudáveis,
e procura sair de uma acomodação emocional que também, né, não está fazendo bem. Às vezes é ali até uma certa zona de conforto, mas que não é onde a gente está confortável, onde a gente está às vezes muito mais acostumado. E quando a gente começa a perceber e a mudar isso, isso vai contribuindo, nas palavras dela aqui, para uma renovação e para alegria de viver. E aí sim, satisfações indescritíveis que fazem parte do progresso existencial. Que a gente começa a ter um retorno, começa a ter sentimentos, sensações que são mais duradouras, que são diferentes de algo que é efêmero. Às vezes tem ali uma euforia, né? Algo que a gente pode confundir com uma sensação de tranquilidade, de felicidade, e não tá ali, né? Não tá naquela atitude ou em adquirir algo, né? Que ela também vai trazer um pouco mais à frente isso, a questão de como é que a gente cuida do que vem um desejo, né? De adquirir, que é material e que às vezes pode também nos atrapalhar. Então, tem satisfações que vão vir, como ela chama aqui, de indescritíveis, que aí essas sim estão contribuindo para o nosso progresso e estão trazendo uma alegria de viver, né, que é assim, genuína. Isso vai acontecer com todo mundo, né? Todos nós aqui, espíritos imortais, né? Estamos aqui tendo uma experiência durante essa encarnação, né? Já tivemos outras encarnações e vamos ter muitas outras à frente. Por quê? Para quê? Para o nosso progresso, e o progresso ele é individual e coletivo, e todo mundo, todos os espíritos, né, nesse momento encarnados, e também tantos outros que estão desencarnados, né, a gente está fadado à plenitude. A Joana diz também isso, né? O processo de iluminação é inevitável. Então, cada um no seu tempo, cada um ali no seu caminho, porque precisa partir da gente, é individual, ninguém pode fazer a transformação moral pela gente, não dá, né? Depende da nossa vontade e dos passos que a gente vai dando. É claro que a gente pode ter contribuição de outros espíritos encarnados e desencarnados, mas tem que partir da gente, né? É individual. E isso, como é que a gente vai fazendo, né? Desenvolvendo, aí está aqui também num outro destaque de um parágrafo que Joana ditou para Divaldo, desenvolvimento das faculdades superiores que nos caracterizam, né? Que a gente tem essa possibilidade de desenvolver essas faculdades superiores, isso como uma herança do amor sublime de Deus. Então, nós temos na nossa essência, podendo ser desenvolvido, tudo que Deus, como Pai, colocou como potencial, né, em todos nós filhos, né, que fomos assim, criados por Ele, e temos a nossa missão de chegarmos lá adiante mais felizes, conhecendo uma felicidade que hoje a gente ainda não consegue entender como seja, mas a gente tem essas sementinhas, né? Essa essência do amor divino, essa essência desses sentimentos mais nobres, das atitudes mais nobres, tudo isso está aqui como que adormecido dentro da gente e pode e precisa ser desenvolvido, trabalhado. Então é assim que a gente vai evoluindo, né, e renovando as nossas atitudes, também é uma forma de colocar aí esse desenvolvimento acontecendo. Não vai acontecer rápido, né? A gente sabe, quem já está parando um pouquinho para olhar para si mesmo, buscando um autoconhecimento, uma autotransformação, pode sim perceber conquistas, certamente já percebeu, e já percebeu também que não é rápido, mas vale a pena a gente fazer, né? Tem também retornos que a gente, poxa, hoje eu consegui essa atitude, esse momento aqui que para mim era tão difícil ter paciência, hoje eu consegui ter um pouquinho mais. Essa situação que se repete, que era tão difícil compreender, agora eu tenho um olhar um pouco diferente, eu consegui me distanciar, entender um pouquinho o que eu antes não entendia. Então, passinho por passinho é possível, e tem essas conquistas que são nossas e que muito nos ajudam também, né? Dão aquela uma renovada, né? Fazem ter aquela certeza de que está valendo a pena o esforço.
E Joana fala também, né, que o erro, a ilusão do prazer, os comprometimentos, eles são quase sempre inevitáveis. A gente não tem como acertar sempre, né? A gente tem que experimentar, tem o livre-arbítrio, né, a possibilidade de escolher, de fazer da maneira como a gente está considerando que é a melhor, faz parte, é assim que a gente vai evoluir. E isso vai tá aqui no processo de cada um. No entanto, Joana coloca, ao percebê-los, né, percebi que errei, percebi que isso aqui é uma ilusão, eu não estava, né, vendo o verdadeiro sentido ali, né, me comprometi com isso aqui que eu não fiz tão bem, isso faz parte. E ao percebê-los, né, devem ser superados e logrados outros patamares, de modo que não interfiram nas ações novas que se devem tornar hábitos edificantes e enriquecedores. Então, percebemos ali que aquilo já não, né, errei, não é bem por aqui, tudo bem, vamos buscar superar, vamos buscar fazer diferente, né? Quando ela fala aqui do lograr outros patamares, buscando ações novas, aí de novo ela fala hábitos edificantes, né? A mudança de hábitos, né? Chegar em hábitos diferentes que sejam edificantes. E aí, quando a gente busca renovar essas atitudes, daquelas que a gente já percebeu que não estão fazendo bem, a gente também está chegando mais perto de uma paz, de uma tranquilidade que todos nós aspiramos. Pode ser que às vezes o caminho não seja, né, aquele que vai trazer aquela tranquilidade, né? E também, como é muito individual, não cabe a ninguém julgar a atitude que um está tomando, o caminho que um escolheu ou que o outro escolheu. Só que quando a gente está ali, né, aspirando com sinceridade, com aquela vontade de acertar, as outras oportunidades vêm e a gente vai tentando, né, fazer diferente, ter atitudes diferentes. E aí, fechando então nessa introdução, ela mais uma vez vai falar aqui. Esperamos que possam contribuir em favor da aquisição da harmonia, né? Que possam contribuir todos esses textos que compõem o livro, que possam contribuir em favor da aquisição da harmonia, produzindo hábitos novos, alterados para melhor. Então, quando a gente fala de mudança de hábito, pensando no nosso dia a dia, né? Fiquei eu aqui refletindo antes de gravar aqui para vocês. Mudança de hábito, né? Hábitos que estão assim muito corriqueiros no nosso dia a dia. Escovar os dentes, tá ali, é um hábito, né? Por conta da nossa higiene, da nossa saúde física. Aprendemos, alguém provavelmente insistiu quando a gente era criança nessa importância de escovar os dentes e aí a gente entendeu, às vezes ia contra a vontade, né? Talvez alguns, não sei se todos, e hoje em dia é um hábito, difícil esquecer, né? Tá ali, esse momento é de escovar o dente, esse outro momento também eu preciso escovar os dentes, tá ali. É um hábito que não tô nem pensando tanto e tô fazendo. Assim acontece também com outros hábitos, né, relacionados às nossas atitudes, relacionados aos nossos comportamentos ou alguma situação que aconteceu e eu tô tão habituada a agir dessa forma que de repente já tô fazendo. E para mudar, a gente não vai mudar assim, por um decreto, né? Chegou uma espécie de uma lei, isso aqui não, esse hábito, a partir de agora você não pode mais fazer por conta dessa lei. Não é assim. Tem que fazer sentido mudar esse hábito, né? Trazendo bem para o âmbito individual. Então, você não pode mais, vou dar aqui um exemplo também corriqueiro, mas esse tipo de alimento faz mal, você não pode mais comer. Não pode, porque não pode. Fica muito mais difícil, tem que fazer sentido o não comer. Não vou comer esse tipo de alimento porque eu estou sentindo essa e essa consequência e isso não está me fazendo bem. Já entendi que não está me fazendo bem, por mais difícil que seja substituir, mudar tirar esse alimento da minha rotina, eu vou tentar, porque está fazendo sentido, eu estou entendendo que eu preciso daquela mudança. Então, é assim que a gente vai de pouquinho em pouquinho, reconhecendo, identificando os hábitos que não estão saudáveis, e aqui especialmente os relacionados às nossas atitudes, e buscando renovar.
O capítulo do livro específico para o momento de hoje se chama Tempos Narcisistas, é o capítulo 6. E nesse capítulo, o foco, né, da reflexão, do estudo, está muito no egoísmo, que é um velho conhecido nosso, né? O egoísmo já está presente, né, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos há muitos anos, enquanto sociedade mesmo, né? Joana até abre o capítulo falando sobre isso. Tivemos muitas evoluções, sim, conseguimos perceber, e no entanto, assim, os nossos interesses pessoais ainda são muito fortes. Aí colocando nossos no plural enquanto momento evolutivo, né? Nós aqui, espíritos encarnados no planeta Terra. E tem também o que a gente já está percebendo que, de novo, enquanto humanidade, que não vale a pena insistir, que, né, os resultados vindos dessas atitudes não estão mais satisfatórios. E vamos procurar mudar. Aí, no capítulo, né, com as palavras que Joana traz para a gente, como fazer isso, né? E por que fazer isso? Qual é o sentido aí para que isso dê mais ânimo, né, força em cima das vontades que a gente vai ter para ir mudando no dia a dia. Quando Joana fala dos interesses pessoais, tá aqui no início do capítulo, ela fala assim, ó: ante as indiscutíveis conquistas da cultura, da ciência, da tecnologia, desenha-se lentamente o individualismo a desserviço da comunidade, trabalhando uma vivência antropocêntrica, toda baseada nos interesses pessoais, ficando à margem aqueles que podem beneficiar todo o organismo social. Então, indiscutível que tivemos avanços, né? E ela fala aqui da ciência, da tecnologia, da cultura, só que ao mesmo tempo que todas essas áreas foram avançando, o individualismo também cresceu, né? Os interesses pessoais estão muito presentes, estão muito fortes. E aí no final aqui, do final do parágrafo, ficando à margem aqueles que podem beneficiar todo o organismo social. Ainda são poucos esses que podem beneficiar todo o organismo social. E já cabe a nós esse pensamento, essa reflexão e tentar colaborar para que nós aqui também sejamos esses que podem beneficiar todo o organismo social. Ou se não for todo, aquela parte ali, né, onde a gente está mais presente, aquele nosso entorno, já é possível mudar atitudes que vão contribuir para isso. Não precisa, né? Até ficando à margem, a gente pode aumentar essa quantidade de espíritos que já estão atentos, despertos, né? Já despertaram para essa possibilidade, para que a gente seja mais fraterno, mais solidário, mais cuidadoso. E isso das atitudes pequenas no nosso dia a dia, com reflexos em outras, né? Dos núcleos menores por onde a gente convive, impactando em todos os outros, a gente vai conseguindo resultados, né, muitas vezes inesperados, ou que antes, mas eu sou tão pequeno, eu vou mudar aqui essa atitude, porque se depois tantas outras pessoas não vão mudar? Não, cabe a gente que, né, tá com essa, que despertou, que tá com essa vontade de começar a fazer. E quando a gente pensa, né, no egoísmo, no narcisismo, que está aqui muito presente nesse capítulo, ficar atento ao que de fato traz uma satisfação, uma alegria que seja duradoura, né? Não é, ela fala das imposições do mercado de consumo, de um consumo desenfreado e com isso gerando uma ansiedade pelo comprar, pelo ter, pelo possuir e gerando também um desespero, né? Uma violência ainda maior, porque tem quem não vai conseguir ter e que está achando que realmente precisa muito ter, e a gente vai criando outros conflitos a partir disso. E um exagero também, né? De cuidados, não é nem cuidado a palavra, um exagero
querendo manter um corpo físico relacionado a uma beleza exterior que também não vai trazer a paz, a tranquilidade, a felicidade, né? O caminho não é por aí. E o que também não favorece é que precisa ter atenção para não embarcar, né, nesses apelos, né, tudo que vai chegando, mostrando, olha, que chega de fora, né, que a gente está assistindo, é uma propaganda aqui, é uma conversa ali, a tecnologia avançou muito, então todos esses apelos chegam muito rápido, né, por muitos canais, tem que comprar isso, tem que ter aquilo, ou você tem que estar com essa beleza X. E não é isso, né? Não é esse comprar ou esse ter, esse exagero com a forma física que vai trazer a tranquilidade. E a gente acaba gerando, né, se atrapalhando muito mais e gerando doenças, conflitos, problemas desnecessários, né, que a gente não precisaria passar por isso e depois ter mais uma questão a ser resolvida. E aí ela coloca aqui, depois de falar da gente ter esse cuidado e lembrar da nossa missão aqui, né? Que a gente tá como um espírito imortal com um corpo que está como um instrumento, né? Para as situações, para as experiências que a gente precisa viver e dar o valor que isso precisa ter, né? Mas sabendo que é transitório, sabendo também que tudo que a gente adquire material não vai com a gente, né, para as próximas encarnações. Esse nosso corpo físico, ele vai se desintegrar. A nossa essência, né, a gente enquanto espírito, segue para outras experiências e segue com as nossas conquistas morais. As nossas conquistas materiais, nada disso a gente leva. Então, procurar refletir, não entrar nesse turbilhão, não ficar também gerando outros problemas que a gente não precisa muitas vezes por conta desses muitos apelos que chegam lembrando, né, ou querendo mostrar que é necessário consumir, ter o que de fato não é. E aí tem alguns valores que vão ficando esquecidos, né? Que vão sendo deixados de lado. Tá aqui a cooperação, o sentido de união e de fraternidade vão desaparecendo, manifestando-se apenas quando resultam benefícios imediatos para aqueles que se aproximam. Então, se a gente não tem essa atenção ao que realmente é importante, é o que realmente pode trazer alguma tranquilidade, alguma paz diante dos desafios que a gente enfrenta, porque independente dos nossos desejos, tem desafios que a gente vai passar, né? Independente dos desejos materiais que podem ser nossos ou a gente pode ter passado a ter em cima do que a gente viu, mas independente disso, tem desafios aqui. A gente está aqui para crescer, então a gente vai ter sim, né, momentos mais tumultuados, mais desafiadores. E a cooperação vai ser importante, a fraternidade, né, o sentido de união, quem pode estar comigo, com quem mais eu posso colaborar. A gente precisa ter atenção a isso também, né? Isso não ficar esquecido. E também a fraternidade, a solidariedade, a cooperação, também são esses valores que vão colaborar para o nosso bem-estar verdadeiro, né? Vai depender da gente renovar essas atitudes, é o que ela vai reforçando também durante todo o texto do capítulo. O objetivo real da vida é proporcionar ao espírito o desenvolvimento dos recursos divinos nele íncitos e adormecidos, que são capazes de guindá-lo à real alegria e à saúde integral. Lembrando, né, do que também está lá desde o início, né, qual é o nosso objetivo aqui. Então, como é que a gente faz, né, para tentar lembrar cada vez mais, a partir do momento que eu despertei, tá, mas aí no meio daquele turbilhão, como é que eu vou fazer? Eu quero colocar em prática, como é que eu vou fazer para lembrar? Quais são os valores que eu não quero esquecer, que eu quero colocar em primeiro lugar? É na prática, né? É no dia a dia. E aí, Joana também coloca aqui pra gente, né, que às vezes pode dar a sensação de que o amor empobreceu, né, que não tá mais tão presente nas relações como deveria estar. Um amor verdadeiro, genuíno, aquele que a gente está trabalhando para
para que fique cada vez mais nobre, né? Esse amor desinteressado, o amor que Jesus já, né, ensinou pra gente há mais de 2000 anos, amar ao próximo como a si mesmo, que a gente está nesse caminho. Esse amor não empobreceu, nem está empobrecendo. A gente está trabalhando para conquistar. E quando é na vontade, o sentimento que está ali é desinteressado, né? Não estou pensando na retribuição, estou doando porque de fato eu quero doar, eu quero colaborar, eu quero ser solidário. Não importa, né, que não tenha uma retribuição ali naquele momento. E isso não quer dizer também porque não tem de forma nenhuma porque aquele amor empobreceu, tá fraco, não está sendo reconhecido, né? Tem um parágrafo aqui muito bonito que ela diz assim: o amor é dinâmico e produtivo. Caso alguém o desrespeite ou lhe traia a confiança, ele permanece intocável, à semelhança da luz solar que beija o pântano e a pétala da rosa, mantendo-se integral, inatingível. Então tem lá a luz do sol, né? Ela tá chegando para todos, ela tá brilhando, ela tá fazendo crescer as flores, né, onde quer que elas estejam. E aí tem as flores que podem crescer no pântano, tem as que podem crescer num outro campo verdinho, né, cheio de cores e beleza. A luz do sol tá ali, né? Aquele amor verdadeiro, genuíno, ele tá ali, ele tá contribuindo, né? Se é esse que a gente está procurando colocar em prática, ele tá ali chegando onde ele precisa chegar, da maneira como ele precisa chegar. E Joana também, né, lembra a gente, assim, terminando esse texto sobre a gente trabalhar para diminuir essas atitudes egoístas, reconhecer e diminuir, que esse egoísmo pode e deve ceder lugar, né? Especialmente aqui nas palavras dela, ceder lugar a algo novo, e nas palavras dela, nesse vir a ser que se desenha para o porvir. Nesse momento, então, né, que a gente está aqui, nossa, como será daqui a uma semana, como será daqui a um mês? Então, esse desafio grande que a gente, enquanto humanidade, ainda está passando, né? Esse porvir. Aí acho que especialmente oportuno a gente pensar sobre atitudes que a gente pode e quer renovar. Então, em relação ao egoísmo, ela fala na cultura do futuro, nesse vir a ser que se desenha para o porvir, sendo então esse egoísmo substituído pela fraternidade, que é inevitável que isso aconteça, né? Sendo substituído pela fraternidade. Fraternidade que vigerá nas mentes e nos corações como passo inicial para a plenitude do amor que tanta falta faz à civilização. Então, a fraternidade, né? Sermos fraternos, olharmos para quem está ao nosso redor como irmãos ou como semelhantes, como com necessidades muito parecidas com as nossas, pensando na gente como espíritos, e tem necessidade de afeto, de compreensão, que a gente seja solidário, que a gente oriente, assim, necessidades que eu tenho, né? E quem está do meu lado também tem, algumas mais, outras menos. Buscar ser fraterno, compreender e perceber ali no que eu posso ser útil, né? Como que eu posso contribuir aqui e como é que eu vou trabalhando, fazer ao próximo o que eu gostaria que ele fizesse comigo. E aí um pouco assim, para contribuir, quando a gente fala sobre trabalhar o egoísmo, né, diminuir esse egoísmo, primeiro perceber e depois buscar ter atitudes que sejam menos egoístas, pesquisando no Livro dos Espíritos, está lá na terceira parte, capítulo 7, sobre perfeição moral. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fazia as perguntas, os espíritos respondiam. Então, pergunta 917, Allan Kardec perguntou: qual o meio de destruir-se o egoísmo? E na resposta dos espíritos: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Esse aqui é um trechinho da resposta, quem tiver curiosidade, quiser ler mais, pode pesquisar lá, pergunta 917, mas nesse destaque aqui que eu separei, que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, conforme a gente amplia esse entendimento, essa compreensão de que o que eu mais preciso trabalhar
o meu desenvolvimento moral, isso que eu levo, são essas conquistas que vão comigo, porque eu sou um espírito imortal. A minha vida material, sim, eu preciso ter o necessário, né? O necessário, cada um vai julgar o que seja o necessário, mas óbvio que existe um necessário em relação ao alimento para manter o corpo vivo, saudável, né? A vestimenta, ao descanso. Existe um necessário, um básico, mas a gente pode estar muito além disso, né? Dando muito mais valor a uma vida material e com isso tendo atitudes que são mais egoístas. Olhando mais para o progresso moral, para o que eu preciso trabalhar, desenvolver moralmente, eu vou também enfraquecendo, né, deixando de valorizar o que está mais relacionado à vida material. E aí, com isso, a gente vai diminuindo o egoísmo. Tem aqui uma outra pergunta nesse mesmo capítulo, na verdade mais duas. A pergunta 909, Allan Kardec perguntou: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Porque aí a gente já identificou, né? Isso aqui eu não quero mais ter, essa má tendência, né? Isso aqui eu não quero mais fazer, já percebi que isso aqui não me ajuda, isso me atrapalha muitas outras pessoas, muitos outros espíritos, e tô me esforçando, né? Então, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? E aí a resposta dos espíritos, né? Sim, e às vezes com pouco esforço. Então, aquelas que a gente já identificou e está achando que está muito difícil de fazer, vamos colocar mais algum esforço, porque pode ser que esteja faltando muito pouquinho para a gente conseguir superar. Os espíritos responderam sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. As situações vão aparecer, as oportunidades vão aparecer. Então, vamos buscar colocar ali, né, o nosso esforço para mudar, especialmente se a gente já percebeu e quer mudar. Aproveitar, então, a próxima oportunidade e tentar fazer diferente. E a pergunta 910. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Então, essa pergunta também está lá no capítulo sobre a perfeição moral. E aí é possível encontrar, né, nos espíritos superiores, né, nos nossos guias, nos espíritos já mais evoluídos e que podem nos orientar, nos amparar, essa assistência para superar as suas paixões, para superar, né, o egoísmo, né, por exemplo, aqui, que é o que a gente está comentando. Aí os espíritos responderam: se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Então, essa resposta ela ajuda a lembrar que a gente não está sozinho, que tem espíritos amigos, guias, mentores, o nosso guia, né, o nosso anjo da guarda e alguns outros que podem nos ajudar. É individual, tem que partir da gente, mas colocando em prática, pedindo ajuda, até na resposta deles aqui, porque é essa a missão deles, né? Eles também têm como missão contribuir para o nosso progresso. Então, vamos fazer a nossa parte e lembrando, dar um bom conforto, lembrar que tem amigos que podem auxiliar nesses nossos desafios, né? Quando a gente quer mudar uma atitude, não deixa de ser ali um desafio. E aí, pesquisando também num outro livro que eu gosto muito, Um Modo de Entender, do Hamed, separei aqui um trechinho, já fechando, para a gente pensar, levar aí para nossa semana, porque estudando aqui, preparando, né, não sei, pode ser que venha para vocês como veio para mim. Ah, tudo bem, então como é que eu posso, de fato, escolher melhor? Né, para escolher mais assim alinhado, mais de acordo com aquilo que eu quero mudar. Ah, eu já percebi, eu sei que eu posso ter ajuda, eu sei que as oportunidades vão chegar. E aí? Porque tem vários momentos que eu ainda não faço como eu queria fazer. E olha que assim bonita, né, inspiradora essa frase aqui, esse trechinho do que Hamed diz pra gente. A habilidade de escolher adequadamente não é jamais produto do acaso ou de reações acidentais,
mas é diretamente proporcional à dedicação da criatura que sabe silenciar a mente e permanecer num estado de espírito que favoreça o isolamento de seu interior dos estímulos externos. Então, assim, né, a escolher adequadamente, a gente, ok, não vai ser um acaso, né? Escolher adequadamente depende de mim. Eu é que vou comandar ali, né, a maneira como eu vou fazer, o que eu vou decidir. Mas, para que eu escolha ainda mais alinhado com o que racionalmente eu já sei, porque aí entra a razão, a emoção, tem pensamentos, tem sentimentos, isso tudo não é assim rápido de mudar, mas assim, vai ser diretamente proporcional à minha dedicação, né, à vontade sincera que eu tô ali de melhorar, de fazer diferente. E a minha dedicação, ele fala aqui, a dedicação da criatura. E como é que eu faço, assim, né? Uma possibilidade aqui de eu me dedicar ainda mais para conseguir captar essa ajuda, essas respostas. Dedicação da criatura que sabe silenciar a mente e permanecer num estado de espírito que favoreça o isolamento de seu interior dos estímulos externos. Então, como é importante a gente conseguir separar um tempinho que seja para ficar com a gente mesmo, para se auto-observar, para rezar, para meditar, para estar naquele silêncio, buscando ali um silêncio interior, que muitas vezes, né, o silêncio exterior vai facilitar, quando ele fala aqui o isolamento de seu interior dos estímulos externos, procurar estar num momento com pouco barulho externo e com poucos estímulos externos, não só barulho, né? Que a gente consiga colocar um pouquinho mais disso no nosso dia a dia, e aí contribui também para silenciar os barulhos internos, porque a gente sabe muitas vezes eles são muitos, né? Aqueles pensamentos acelerados, mais ansiedade, né? Sentimentos que estão ali também incomodando. Procurar ter esses momentos, né, de silêncio externo que vai favorecer um silêncio interno, e aí nesse estado que a gente consegue colocar, né, o nosso espírito, a nossa mente, a gente vai favorecendo boas conexões, vai favorecendo inspirações, intuições, e com certeza isso vai contribuir na hora das atitudes que a gente quer renovar, que a gente quer fazer diferente. E aí, fechando então a reflexão, né, o tema de hoje, do Atitudes Renovadas, do capítulo 6, da Joana de Ângeles. Eu trouxe aqui, que não é da Joana, mas um livrinho que certamente muita gente conhece, Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, espírita também, já desencarnado. Tem uma página, um livro que é assim precioso, a gente abrir no dia a dia, ao acaso, faz uma prece, faz uma oração, abre e procura meditar, refletir em cima daquela página que a gente vai ler. Eu vou fechar então com uma página desse livrinho, Minutos de Sabedoria, livrinho grandioso, né? Livrinho, mas que de pequeno não tem nada, que foi o capítulo 48, que eu abri na hora do estudo e vou ler aqui para vocês. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas. Embora tudo em torno seja lama, procure com atenção que há de descobrir uma pequenina flor que vem alegrar sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Então, fixe seu olhar no lado belo da vida. Ele abre e fecha com essa mesma frase. Às vezes, por mais desafiador que seja, por mais que a gente já reconheça que quer mudar, mas que não está fácil, tenta escolher uma atitude para mudar, né? Às vezes eu já percebi que eu quero trabalhar o egoísmo, a impaciência, a falta de compreensão, tentar trabalhar uma por vez. E buscar esse lado belo, né? Por mais que esteja complicado, bastante desafiador, bastante desanimador, tem algo ali que a gente
vai conseguir perceber, que vai alegrar a nossa alma e que vai favorecer para que a gente tenha alguma atitude renovada, né? Como ele fala, seja como as abelhas. Mesmo que ali elas estejam num pântano, né, que tudo em volta seja lama, elas estão ali chegando nas flores. Não é pra gente, às vezes, né, que ele colocou aqui das moscas, tá tudo limpo, bonito, e as moscas estão ali buscando o que não está funcionando tão bem. Sem querer, algumas vezes a gente também faz isso, mas aqui o principal é casando com as atitudes que a gente quer renovar e que às vezes pode não estar tão fácil, mas não vai ser impossível, e vai ter algo ali que a gente vai conseguir perceber, tendo atenção ao que pode ser o belo da situação, ao que pode ser, mesmo que pequenininho, né, aquela florzinha que está ali, que vai dar o ânimo, o respiro para a gente ter mais confiança de que vale a pena continuar tentando renovar aquela atitude que a gente já percebeu que precisa renovar e que quer renovar. Então, fixar o nosso olhar no lado belo da vida. Mensagem aqui, né, dessa página do Pastorino. E eu agradeço a todos vocês que assistiram, que escutaram. E vamos então fazer a nossa prece aqui de encerramento. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, amigos espirituais, guias, benfeitores. Que essa harmonia dos momentos de estudo possa ficar conosco, que possamos buscar mais essa harmonia no nosso dia a dia, renovando as nossas atitudes. Que possamos seguir com fé, com esperança, com bastante otimismo também, renovando aí os nossos esforços para tentar fazer diferente a cada dia, não deixando passar as oportunidades que a gente sabe que todos os dias vão se apresentar. Muito obrigada por mais essa oportunidade, que assim seja.